Quem diria? Tocando em Frente é do Fagner com o Renato Teixeira. Que era do Renato Teixeira eu já sabia, agora é do Fagner? Você não sabe do que eu tô falando? Você vai ouvir agora. Ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Você já ouviu esses versos? Muito bonita, né? Amo essa música. É a minha cara. Ando devagar porque já tive pressa. Olá! Tô tirando meu óculos. Olá! Tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda aos 100mg. Gente, eu pulei um vídeo. Ninguém me falou nada, mas eu pulei um vídeo. Depois dos sintomas da mania, era para eu ter falado dos sintomas da depressão. E eu acabei, né, como eu tô na vibe de alimentação, né, testando coisas novas, sucos detox e tal, eu acabei pulando para o vídeo de alimentação. Mas eu queria voltar a fita, ó, volta a fita, e bora terminar de conversar sobre os sintomas do transtorno. E esse em específico, eu vou falar dos sintomas da depressão e como você pode diferenciar uma depressão bipolar de uma depressão unipolar. Vamos lá? Bom, sintomas da depressão. Eu vou ler o que a inteligência me disse. Depois eu vou comentar com vocês. Tristeza profunda e persistente. Ou seja, não é qualquer tristeza, ela é persistente, é uma tristeza que permanece na pessoa, ela não vem e vai, não é por causa de um assunto ou por causa de uma situação pontual, ela é persistente. Okay? Perda de interesse ou prazer em atividades antes apreciadas, anedonia. Então, olha só, se antes a pessoa gostava de ir para academia, ou gostava de fazer uma determinada atividade, gostava de aprender um instrumento, ela vai passar a achar aquilo desinteressante e enfadonho e sem sentido. Acho que a palavra-chave seria essa, sem sentido. As coisas na depressão, elas perdem o sentido. Okay? Sentimento de culpa, inutilidade ou desesperança. Tá? A culpa ela é constante. E a sensação de que você não serve para nada, não é útil para a sociedade, não é útil, não ter as coisas, é exatamente aquela questão do perder sentido. Então, a sensação de que você não tem, não tudo perde o propósito, é bem característico da depressão. Irritabilidade ou frustração mesmo com coisas pequenas. Você perde a paciência facilmente, tá? Você não consegue tarefas simples às vezes do dia a dia, né? Como cortar um legume ou, enfim, conectar coisas. Você passa a se irritar com elas quando você não consegue, sabe? E você tem dificuldade de fazer algumas coisas. Dificuldade de concentração, de tomar decisões ou de lembrar de coisas. O seu cognitivo ele fica alterado, sabe? Então daí a sua dificuldade de, por exemplo, ler uma leitura de repente um pouco mais densa, tomar decisões importantes, por exemplo, quanto ao horário ou quanto a coisas do trabalho, tá? Pensamentos frequentes sobre morte ou suicídio. Eu diria que aqui é como se fosse um flerte com a ideia de morrer, né? Com a ideia de não existir mais. E você tem sintomas físicos também. Você tem fadiga constante ou falta de energia,
Você se sente cansado, às vezes até com as tarefas que eu chamo de manutenção da vida. Como assim manutenção da vida? Escovar os dentes, tomar um banho, lavar as mãos depois de ir ao banheiro. Você se sente cansado, afadigado, prostrado, sem força para fazer até mesmo essas coisas. Alteração no sono, isso pode ser uma insônia ou o contrário, você pode ter hipersonia, né? Você dorme demais e você quer continuar dormindo porque pelo menos dormindo você tem um alívio dos sintomas, né? Da tristeza profunda, da angústia. Alterações no apetite, você pode ter perda de apetite, mas você pode ter aumento de apetite também, tá? Essas são alterações, são fora do estado normal. Então, se você não está com uma relação boa com a comida, isso pode ser indício também da depressão. Perda ou ganho de peso não intencionais. E aí, por exemplo, a pessoa perde o apetite e ela... depois eu posso até falar sobre isso, mas assim, eu entendo que o nosso corpo, a gente tem uma relação psicológica com a comida, sabe? Seja comendo menos ou comendo mais do que deveria. Então, por exemplo, você pode descontar sua tristeza, se descontar seu humor, né, sua prostração na comida, e aí comer demais ou às vezes comer de menos, né? E aí daí vem um ganho e aumento de peso que você não pensou em, não planejou, mas ele acaba acontecendo pela sua relação com a comida. Vamos lá. Dores físicas sem causa aparente, dores de cabeça, musculares, problemas digestivos. Bom, não em relação à depressão exclusivamente, mas eu sinto, por exemplo, que em mim, quando eu fico tensa, a primeira coisa que acontece é ter dor na coluna, aqui, na região, principalmente dos ombros, né? Dói bastante. Sintomas comportamentais. Você tem afastamento social, lentidão nos movimentos ou na fala, isso é realmente fato, né? Te dá uma letargia, então você fica mais lento para fazer as coisas, porque tudo é pesado, porque tudo se torna intensamente pesado. Falta de motivação para as tarefas diárias, que é aquelas que eu tô linkando como assim, se chamando de manutenção da vida. Mas pode ser outras coisas também, pode ser pelo menos assim, as tarefas da casa, né? Você bota a roupa para lavar, cozinhar, ter dificuldade nisso, uma dificuldade de executá-la, sabe? Ver tudo, você passa a enxergar tudo como um peso. E aí eu vou falar sobre a questão geral. Na depressão, você se prostra. Você se prostra. Você não tem força, você não tem ânimo, você não tem fôlego para fazer aquilo que você precisa fazer. E aí você me pergunta, mas tem gente que tem depressão e não pede licença do trabalho, continua trabalhando. Eu fui um desses casos. Eu tive depressão, mas eu continuei trabalhando. A que custo? A que preço? Assim, conseguia fazer as coisas, conseguia, mas tudo era muito doloroso, muito pesado, muito sofrível e assim. E aí vem a parte 2 desse vídeo, que é sobre a questão do como eu posso diferenciar uma depressão unipolar de uma depressão bipolar. Gente, não é fácil. Tanto é que pessoas, eu não vou saber te dar as estatísticas, mas muitas pessoas têm seu diagnóstico de transtorno bipolar assim adiado ou realmente não aconteceu ainda por conta de uma depressão que é confundida como uma depressão unipolar mesmo.
E aí, qual a diferença? Bom, para você, hoje, na literatura, assim, isso eu dei uma pesquisada, o que você geralmente o que os médicos fazem é tentar identificar se você alguma vez, em algum momento da vida, já teve um episódio maníaco. Porque se você já teve um episódio maníaco, as chances de você ter uma depressão é bipolar, ok? Muito provavelmente a sua depressão é bipolar. Então aí o tratamento, assim, vai ser outra coisa. Por quê? Lembra que eu falei que o tratamento farmacológico, que com cautela você administrava antidepressivos para uma pessoa que seja bipolar, porque você pode ter a virada maníaca, né? Então, no transtorno, né, a depressão, o tratamento, ela geralmente é feito com estabilizador de humor e pode-se usar também, né, os antidepressivos. Bem, gente, eu acho que eu quitei aqui a minha dívida de falar sobre os sintomas da depressão. Então, se você conhece alguém que esteja apresentando sinais, né, uma fadiga extrema, um desinteresse por atividades que geralmente te interesse, uma prostração, uma angústia, pode ser sinal de que essa pessoa precisa de ajuda, ok? Bem, é isso que temos para hoje. Nos vemos num próximo encontro. Saúde e tchau! Oi, gente, recadinho bem rápido, express do 100mg. Se você gostou desse vídeo ou gostou de algum outro vídeo, faz o combo! Se inscreve, dá like, compartilha, me ajuda a divulgar essa palavra, porque pode ajudar alguém, pode ajudar você. E é isso. Fiquem com Deus, saúde e tchau!